Olá pessoal, eu sou Luciane Raposo, sou Literatura para a Vida e vocês podem ver que aqui também está fazendo um calor de uns 50 graus mais ou menos. Confesso para vocês que eu detesto o Aladim, detesto sol, calor, areia, seca. Eu brinco que o Aladim está de volta e o Olaf, que é tão fofo, tão gentil, vou embora. Espero que ele volte logo. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre contradições. É muito comum nos dias de hoje nós conhecermos pessoas que fazem discursos enormes, que são isso, são aquilo, de que pregam, fazem, acontecem, e na frente de outras pessoas ou diante de determinadas circunstâncias, a pessoa muda o discurso. Não, você tem razão, é isso mesmo, e é assim, e não dá pra gente fazer. Às vezes pessoas queridíssimas, às vezes pessoas extremamente competentes, pessoas muito capazes, que mentem para si e mentem para a sociedade de modo muito automático. E isso é muito pior para elas do que para a pessoa que está ouvindo. Porque já se tornou tão natural que muitas vezes as pessoas não percebem que o discurso do outro é contrário ao discurso anterior. E essa contradição, ela acaba marcando a trajetória da pessoa. Isso se refere a leituras, isso se refere a compromissos, trabalhos, projetos, sonhos. Porque quando nós assumimos alguma coisa, nós deixamos outra coisa de lado. É preciso renunciar a uma coisa para ter outra. Por isso que eu sempre reclamo a Cecília Meirelles ou isto ou aquilo. Só que nos dias de hoje nós utilizamos desculpas e utilizamos alguns discursos que nós manipulamos para justificarmos o fato de que não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer e que nem sempre aquilo que deveríamos fazer é aquilo que a sociedade está pregando no momento. Essa necessidade de estarmos o tempo inteiro conectados com os outros, fazendo o que todo mundo faz, esse medo de não nos encaixarmos na moda, não nos encaixarmos na onda, na trend, sei lá o que. Isso tudo faz com que nós muitas vezes nos percamos, porque não percebemos que toda vez que assumimos um compromisso pessoal, estamos renunciando a outra coisa. E muitos adultos não percebem isso. E o que acontece? Acabam se comportando como crianças. Crianças é que não conseguem compreender ainda, porque elas não têm uma visão de tempo, uma visão larga de tempo, então elas não compreendem ainda que determinadas coisas vão demorar, que é preciso empregar tempo, energia e renúncia. Quando você assume e faz um discurso enorme de que você vai fazer algo, às vezes é algo simples, pelo menos simples para mim, né? Como ler um livro de 200 e poucas páginas, e quando você começa, ou às vezes você simplesmente faz aquele anúncio público, e depois você começa a perceber que já perdeu aquele elan, já perdeu aquela animação, não é só porque você já recebeu sua validação mental, emocional, é também porque você acaba de descobrir que é preciso renunciar a alguma coisa. Você só é uma pessoa, você não é mais uma pessoa. Então, se você está lendo este livro, você não pode estar lendo este lá. Se você está ouvindo música, você não pode estar ouvindo uma aula. Se você está falando com uma pessoa, não deveria estar ao celular. Se você está falando pessoalmente, né? Se você está, por exemplo, eu sou cristã católica, na celebração eucarística, você não deveria estar. Entende o que eu quero dizer? Quando nós nos contradizemos nossas falas, muitas vezes nós parecemos pessoas de duas cabeças. Pessoas loucas, ou então parecemos janos. Essa semana eu comecei a dar aula para as crianças, e aí eu falei de janeiro, que olha para o passado, que é dezembro, e olha para o futuro, que é fevereiro. E janeiro vem de Janus, o deus da mitologia grega, que tinha dois rostos, um rosto para frente, um rosto para trás. Era chamado homem de duas caras, né? Daí vem essa expressão. E muitas vezes nós acabamos construindo essa ideia de que é possível sim
ter duas atitudes contraditórias, de que podemos fazer coisas completamente opostas, de que precisamos fazer muitas coisas. Isso gera uma ansiedade, um estresse, uma correria. Eu me lembro de anos atrás tinha uma espécie de trend em que as pessoas estavam comentando que não iam conseguir ler todos os livros que queriam até morrerem. A gente nem sabe quando vai morrer, graças a Deus. Se soubéssemos seria muito ruim, angustiante. Mas a ideia é o seguinte: você não precisa ler todos os livros do mundo, você não precisa fazer tudo que todo mundo faz, e você, acima de tudo, precisa viver de acordo com aquilo que você prega, anuncia, vive e é. A maneira como você se veste, os acessórios que você utiliza, a forma como você organiza a sua casa, muitas vezes o lugar em que você vive, aquilo que você consome, aquilo que você produz, aquilo que você lê. Vocês sabem que, de modo geral, eu leio pouquíssima literatura contemporânea brasileira, pelo motivo de que já experimentei algumas coisas e são absurdamente sem pé nem cabeça, algumas coisas sem final, algumas coisas misturadas. A efabulação parece que é mais importante do que o conteúdo. É como se no Brasil, pelo menos, nós precisássemos produzir uma literatura que fosse grandiosamente extraordinária, algo bastante surreal, algo bastante espantoso, quando na verdade tudo que nós precisaríamos construir no Brasil ou em qualquer outro país é uma literatura que trate do ser humano, da vida, que trate de sonhos, de anseios, de emoções, de desejos, de conquistas, de perdas, de alegrias, de tristezas. A ideia de que o formato do livro precisa ser mais importante do que a história em si esvazia o processo de leitura. E aí, muitas vezes, as pessoas não percebem que perdem o gosto por ler quando elas estão saturadas daquela coisa sem pé nem cabeça, que parece uma bola mesmo sem cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque eu não leio literatura contemporânea raríssimas vezes, pelo menos literatura brasileira, e mesmo no exterior tem umas sandices, a gente sabe, né? O leste europeu tem umas coisas meio esquisitas. Mas o que eu quero dizer, acima de tudo, é que as contradições nos empobrecem, fazem com que nós deixemos ter valor diante de nós mesmos e diante dos outros. Porque nessa sensação de que precisamos ler todos os livros, que precisamos fazer como todo mundo, de que estamos sempre atrasados, como eu falei no outro vídeo, vem da ideia de que nós precisamos fazer o que todo mundo faz. Só que não dá tempo, não há condições, e aí a gente fica naquela ansiedade que precisa terminar de ler o livro rapidinho, porque precisa bater meta, ou de que você não leu, mas você construiu um argumento, você justificou, a culpa não é sua. Tem uma frase que eu cunhei e que eu uso muito na área pedagógica na escola, é: se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É bastante o livro, a baju, a garrafa, qualquer coisa. Se é meu, eu coloco em que eu quiser. E isso mostra a contradição, mostra que o nosso discurso e a nossa ação muitas vezes não são coerentes. E uma vida sem coerência é uma vida sem frutos. Porque quando você não tem coerência, você não persiste em nada. Seja na sua leitura, no seu estudo, no seu relacionamento, na sua religião, na sua casa, nos seus sonhos de modo geral. Você também não constrói uma identidade. Você é um pedaço de cada um. É como se fosse aquele monstro do Dr. Frankenstein. Porque Frankenstein, na verdade, é o médico da história. É como se fosse um monstro do Frankenstein. Cabeça de um, braço de outro, perna do outro, o tronco do outro. E no final não é nada. Porque você está tentando ser milhares de pessoas e esquecendo que para ser qualquer coisa, você precisa renunciar a outra coisa. Então não é só uma questão de fazer menos, mas é uma questão de o tempo todo perceber se você está persistindo na leitura do livro que você realmente quer ler, no estudo, no trabalho, no propósito, no sonho. Quando aquilo está chato, quando aquilo demanda tempo, quando aquilo demanda energia, quando aquilo às vezes não está dando certo, quando as pessoas não estão aplaudindo,
Quem é você nesse momento? É aquela pessoa que constrói um novo discurso, desconstruindo o discurso anterior, e aí parece que são duas pessoas completamente opostas, ou você é aquela pessoa que tem certeza de que quer fazer aquilo, mesmo que dê errado, mesmo que você vá ler o livro e no final você descubra que não gosta dele. No ano passado eu reli Memórias Póstumas de Brás Cubas, considerado o livro Bambambam de Machado de Assis. Até uma estadunidense, se eu não me engano, que leu o livro, começou a fazer uma hype, todo mundo começou a ler. E eu vou dizer para vocês que é o livro do Machado de quem eu menos gosto. Detesto Brás Cubas. Ele é um parasita da sociedade, eu tenho muita pena da personagem que se envolve com ele amorosamente na juventude dele. É uma personagem extremamente triste e, para mim, é um livro bastante triste em diversos aspectos. Claro que Machado é extraordinário, mas eu detesto Brás Cubas. Então a gente precisa tomar cuidado nesse sentido, porque muitas vezes nós estamos nos contradizendo porque queremos nos comportar como as crianças, queremos ser imediatistas. Aqui vocês veem a minha estante já organizada, pelo menos pelos próximos meses. A outra aqui também, inclusive aqui embaixo, nessa parte, é o nicho onde ficam livros que eu mesma escrevo, né, que eu publico, agora deve ser o próximo. E quando eu faço uma nova impressão, coloco aqui no cantinho, que tem sempre alguém que quer comprar, que as pessoas querem ver, tem toda essa relação. Então essas duas aqui, elas estão em ordem. Ali na frente uma está quase pronta. Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei sobre o poder de fazer um pouco todos os dias. A outra não, a outra é só Jesus mesmo. Quando eu olho para aquilo ali, para mim tá bagunçado, para outras pessoas talvez não, mas os livros não estão ordenados. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu me comprometi a organizar as minhas estantes novamente, até para comprar outra, né? Justificar. E nesse sentido, tem hora que é chato, tem hora que eu quero abandonar, tá fazendo 50 graus. Eu já retornei ao meu trabalho na escola, vou retornar ao meu trabalho com os adultos, tem uma série de coisas acontecendo. Então tem hora que a gente não tá com vontade. Mas é justamente nessa hora que eu preciso parar e pensar: quem sou eu? Por que eu faço isso? Por que eu me dispus a fazer isso? Porque eu me dispus a recortar um tempo da minha vida que não vai voltar para fazer determinadas coisas. E se alguém disser que não é isso, que não é aquilo, que mas a gente deveria fazer de outro jeito. Se eu acredito que estou no caminho certo, se tenho argumentos construídos ao longo da experiência, se tenho argumentos que conversam, dialogam com a minha identidade, é hora de simplesmente acenar e sorrir como os pinguins de Madagascar, meus heróis do cinema. Por quê? Porque se nós nos deixamos levar pela hype, fazemos igual aquela galera que fica desesperada: meu Deus, já fiz as contas e sei que não vou poder ler todos os livros que eu quiser na minha vida. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E é justamente isso que nos põe em movimento. Porque se já tivéssemos todo o roteiro, provavelmente íamos dizer: não, mas essa parte aqui é chata, Deus, muda esse pedaço. Igual nos livros, né? Que a gente quer sempre mudar um pedaço. Então esse vídeo é principalmente para lembrar que quando nós somos adultos, precisamos perceber: será que o nosso discurso não está sendo contraditório àquilo que nós desejamos? Será que nós não somos aquelas pessoas que reclamam a beça do trabalho e depois queremos um aumento de salário? Será que nós não somos aquelas pessoas que queremos o sucesso na frente do esforço, na frente do trabalho? O sucesso é construído de esforços cotidianos, assim como a escrita de livros, assim como a leitura de livros, assim como projetos, sonhos e realizações. E quando você se contradiz, os foquinhas, hoje em dia tem muita gente foca, os foquinhas podem aplaudir e dizer: maravilhoso, isso mesmo, vai fundo, amiga. Mas ninguém estará lá quando você perceber que passou muito tempo correndo atrás de algo que não existia, porque você a cada minuto trocava de sonho, de desejo, de meta, de propósito, porque você não persistia.
E acima de tudo, porque você assumia publicamente que começar é até legal. Persistir, isso é muito chato. Mas são aqueles que persistem, que realizam os seus sonhos, os seus projetos. E esses sim, seja quanto tempo de vida tiverem, terão uma vida significativa. Uma vida literariamente inspiradora.